Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. E eu acho que também isso, reunir o trabalho de uma maneira, numa linha que permitiu que as pessoas compreendessem como isso não começou no Flávio. Essa era a minha questão, assim, e respondendo agora a sua pergunta, quando o escândalo, que começa pelo aquele relatório do COAF, que cita o Queiroz, e aí todo mundo começa a ir atrás do Queiroz, e o Queiroz é apontado como o operador do esquema. Das rachadinhas, na época, das rachadinhas dentro do gabinete do Flávio, que a rachadinha que é o crime de apropriação ali ilegal dos salários, né? Eles desviavam, não trabalhavam, eram funcionários fantasmas, em sua grande maioria os funcionários de gabinete eram funcionários fantasmas, que entregavam lá 80%, 90% dos salários para um operador dentro do esquema, e isso depois voltava para os bolsos da família Bolsonaro, pagando inúmeras despesas entre plano de saúde, boleto de escola, mas sobretudo na compra de imóveis com dinheiro vivo, né? A família Bolsonaro tem alergia ao sistema bancário, não gosta muito do nosso querido Pix, embora diga que criou, que não é verdade, né? Mas tem alergia, TED, Pix, não chega, não gosta, dá urticária, entendeu? Então é tudo com muito dinheiro em espécie, casas, apartamentos, terrenos. Aqui você vê a mansão comprada pelo Flávio Bolsonaro em 2021, em plena pandemia, 1 quilômetro de área construída, 2.500 metros quadrados de terreno. Você vê aí, é cinematográfica, é uma mansão avaliada em 6 milhões de reais. Faz parte, essa mansão engrossou o acervo imobiliário da família Bolsonaro, que tem dezenas de imóveis, praticamente todos comprados com dinheiro vivo. É algo digno de sheiks das Arábias, né? É algo nababesco. Só gente extremamente rica, grandes empresários, celebridades da televisão podem ter algo assim. O vídeo não está sem som, estou só deixando você assistir, que vale a pena ver aí o espaço gourmet da mansão, né? São incontáveis salas, é algo inacreditável que um senador da República, que nunca fez nada na vida, além de trabalhar como senador, tenha uma propriedade desse porte, ganhando aí um salário de alguma coisa em torno de 40 mil reais por mês. É inacreditável, ninguém consegue comprar isso.
e não tem explicação nenhuma. Mas agora as coisas vão começar a andar nessas investigações, como você vai ver nesta edição. Aqui é o senador Flávio Bolsonaro e mais uma vez a imprensa tenta construir uma narrativa criminosa em cima de uma simples compra e venda de imóvel. E eu já sabia que isso podia acontecer, né, porque é comigo, mas eu não vou deixar de fazer nada na minha vida por medo de como a imprensa vai explorar ou distorcer isso. Então, sendo bastante objetivo, eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro e dei entrada numa casa aqui em Brasília e a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada conforme o regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer. Então, eu lamento. Qualquer pessoa, eu não posso, você pode. Bom, do hospital, Bolsonaro pede a congressistas lei para limitar a duração de inquéritos. Você vai entender agora da onde vem essa ideia de pedir essa lei. A justiça começa a julgar a família. É isso mesmo, você não ouviu errado. A família do Jair Bolsonaro volta a ser notícia após ele começar a responder por seus atos. A justiça começa a julgar crimes em série do clã. O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família, incluindo filhos e atual esposa, Michele Bolsonaro, têm uma longa lista de crimes pelos quais responderão na justiça. De planejamento de golpe de Estado a crimes do colarinho branco, o clã está envolvido em acusações de crimes de peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Michele é investigada por uso fraudulento do cartão corporativo do marido. Eduardo Bolsonaro por fake news e milícias digitais. Carlos Bolsonaro pela BIM paralela. Jair Renan por falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Mas os primeiros a entrar na mira da justiça são Carlos e Flávio Bolsonaro. Carlos prestou depoimento à Polícia Federal recentemente pelo inquérito sobre a estrutura paralela da BIM e Flávio começa a ser julgado nos próximos dias pela compra de mansão sem ter recurso para comprar. Não à toa, na semana passada, a TV Brasil apresentou um programa sobre as investigações referentes à família Bolsonaro. A partir de agora, o clã volta todinho ao noticiário. Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprado em dinheiro vivo. Essa informação saiu na verdade, 2022, durante a campanha eleitoral. Quase metade do patrimônio em imóveis do Bolsonaro foi comprado com dinheiro vivo. Desde os anos 1990 até os dias atuais, o Bolsonaro, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo. Esse caso da mansão, você veja aqui a mansão de 6,1 milhões, você viu a suntuosidade do imóvel, né? É algo impressionante. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 2021, começou a apurar a omissão de dados de Flávio Bolsonaro em escritura da casa. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi acionada para analisar a omissão de dados de Flávio Bolsonaro e de sua mulher, a dentista Fernanda Antunes Bolsonaro, na escritura pública da mansão de 6 milhões comprada pelo então senador. A escritura obtida por veículos de comunicação, como o Jornal Estado de São Paulo, escondia com tajas 18 trechos que continham informações sobre como os documentos pessoais e a renda mensal do casal eram insuficientes. O Ministério Público passou a investigar o empréstimo de um banco estatal de Brasília, o BRB, a Flávio Bolsonaro para a compra da mansão. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios abriu investigação em 2021 sobre o empréstimo concedido ao Flávio. Na verdade, ao menos 25 imóveis do clã Bolsonaro estão sendo investigados. Ao menos 25 imóveis adquiridos por integrantes do clã Bolsonaro desde 2003
são objeto de investigação do Ministério Público e do Distrito Federal. Entre essas propriedades encontram-se a casa do próprio Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. Algumas dessas investigações foram paralisadas, outras foram arquivadas, mas há algumas delas que estão muito vivas. O deputado Reinaldo Lopes, do PT, entrou no STF com uma ação contra a família por compra de imóveis com dinheiro vivo, mas o terrivelmente evangélico arquivou isso lá em 2023, mas por pouco tempo. Também em 2022, a jornalista que você viu falando, a Juliana Dalpiva, que é da Folha de São Paulo, ela começou a analisar esses dados e dizendo que pessoas merecem saber como o Bolsonaro montou esquema em família. Os indícios da prática de rachadinha nos gabinetes dos filhos de Jair Bolsonaro são só a ponta de um esquema de corrupção muito maior que envolve essa compra de imóveis que você viu ela apresentando aí no início desta edição. Aqui você vê a casa de Flávio Bolsonaro, mansão de 5,97 milhões de reais, foi quitada recentemente. O Jair Bolsonaro deu ao Flávio Bolsonaro dinheiro para quitar isso com o dinheiro dos PIX que o Bolsonaro recebeu. O Flávio Bolsonaro deu uma entrada de 2,87 milhões de reais no imóvel e financiou 3 milhões junto ao BRB para que fosse quitado em 30 anos. O Jair Bolsonaro foi lá e quitou tudo. E o Tribunal de Justiça tinha derrubado a decisão que livrava o Flávio Bolsonaro de explicar como ele conseguiu comprar essa mansão, porque ele dizia o seguinte, que ele comprou a mansão com dinheiro de uma loja de chocolates e com os salários, com os honorários dele como advogado. Só que era uma lojinha da Copenhagen de chocolate, uma loja aí que evidentemente não pode dar dinheiro suficiente para comprar uma mansão daquela. É uma franquia, não é? E o Flávio Bolsonaro nunca teve um processo tramitando na OAB. Ele se formou advogado e nunca trabalhou como advogado. Então, o Tribunal de Justiça abriu uma investigação e aí o Tribunal de Justiça mesmo reativou a investigação. Ele, a partir de 28 de novembro de 2023, ele voltou a ser investigado por causa da compra da mansão de 6 milhões no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília, e ele comprou esse imóvel graças a um empréstimo de 3 milhões obtido no BRB. O acórdão dos embargadores veio após recurso da deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, contra a decisão da primeira instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que arquivou a ação popular movida por ela contra Flávio. E aí os desembargadores, a segunda instância, reabriu o caso. O Flávio Bolsonaro quitou antecipadamente o financiamento da mansão com dinheiro do pai. Ele quitou o empréstimo que fez com o Banco de Brasília em 2021 para comprar uma mansão no Lago Sul e a informação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo. O empréstimo foi questionado na justiça pela deputada Érica Cocai, como você viu. E de lá para cá começaram a circular na imprensa informações que acabaram ficando meio de lado por conta das investigações sobre o Jair Bolsonaro, mas as acusações que pairam à família, elas começaram a entrar no circuito a partir de agosto de 2023. Em julho do ano passado, as investigações começaram a ser retomadas em duas frentes, sobre os crimes em série que rondam a família Bolsonaro. O Bolsonaro e sua família, incluindo filhos e atual esposa, Michele, têm uma longa lista de crimes pelos quais vão responder na justiça.
E tudo isso não está esquecido, apenas ficou de lado um período por conta do processo contra o Jair Bolsonaro. Agora, nessa entrevista que a jornalista deu à TV Brasil, ela falou sobre os bastidores das investigações envolvendo a família Bolsonaro, e isso aconteceu agora, tá? Foi no dia 29 de março, essa reportagem foi ao ar, dando a informação de que a investigação sobre a família toda está recomeçando. Alguns dias atrás, o Carlos Bolsonaro foi chamado na Polícia Federal porque ele está envolvido até o pescoço no caso da ABIN paralela. E agora vem à tona, volta com toda a força o caso da mansão. O Flávio Bolsonaro disse que ganha 57 mil reais, que é metade com chocolates, ao fazer empréstimo da mansão naquele banco. O valor corrigido da mansão hoje da renda dele é de 85 mil. O Ministério Público do Distrito Federal não viu favorecimento ao senador, mas a Justiça reabriu o caso. E ele declarou, na época, renda mensal de 56,8 mil ao BRB, Banco de Brasília, para obter um financiamento de 3 milhões na compra da mansão. Do total, mais da metade dos ganhos informados viria da franquia de chocolates da qual ele era sócio. Os números foram citados nos autos dessa ação popular movida pela deputada federal Érica Cocai, que questiona a legalidade do empréstimo para adquirir o imóvel com valor total de 5,97 milhões de Brasília. A parlamentar apontava o suposto favorecimento em razão da posição de Flávio como senador e filho do então presidente Jair Bolsonaro. Como revelou o jornal Folha de São Paulo, a defesa de Flávio chegou a argumentar que parte da renda dele vinha do trabalho como advogado, embora ele nunca tivesse tido processos registrados na OAB, nem do Rio de Janeiro, nem do Distrito Federal. De acordo com documentos apresentados nos autos, Flávio declarou ao BRB ter renda de 56.833. Desse total, 24.934 viriam do salário como parlamentar e R$ 3.372 de aplicações financeiras e R$ 28.525 de uma franquia de chocolates que dá R$ 25 mil de lucro por mês. Nenhuma renda do trabalho como advogado foi informada. Já a esposa, Fernanda Bolsonaro, teve renda presumida de R$ 8.650 como dentista. A soma dos rendimentos do casal totalizou R$ 65 mil. Com atualização pela inflação, o total declarado pelo casal naquela época equivale a 85 mil em valores de hoje. Flávio deixou a gestão da loja de chocolates no Rio de Janeiro em 2021, após a assinatura do contrato da casa. Mesmo assim, ele argumentou na ocasião ter usado dinheiro da loja para ajudar a pagar o valor de entrada. O banco disse que o financiamento teve como garantia o próprio imóvel, avaliado em 6 milhões. Mas há uma dúvida aí sobre como o banco concedeu esse empréstimo sem que o Flávio Bolsonaro tivesse maior garantia para uma compra desse tamanho. Após a análise do caso, o Ministério Público do Distrito Federal apontou que a operação seguia os manuais internos do BRB e essa decisão estranha do Ministério Público foi reformada agora pela Justiça. A manifestação do Ministério Público foi assinada por um promotor chamado Eduardo Gazinelli Veloso. Ele também é titular do inquérito civil aberto em abril para investigar a aquisição de 58% das ações do Banco Master pelo BRB. O fato é que o financiamento de 3 milhões foi quitado em 2024 em 6 parcelas, com valores de 198 mil a 997 mil. O filho do Bolsonaro declarou à Justiça Eleitoral em 2018, última vez em que se candidatou, patrimônio de 1,7 milhão de reais e tem uma mansão de 6 milhões. A compra da mansão foi revelada no início de 2021. Aí você teve a ação da Érica Cocai e, para rebater a argumentação da deputada, a defesa de Flávio apontou no processo que a renda familiar dele não se restringia à atividade parlamentar, visto que ele atuava como advogado sem ter a menor prova de que já trabalhou como advogado.
O processo está em tramitação na primeira vara civil de Brasília e está pronto para ser julgado. O Flávio foi procurado pela imprensa, mas não quis dar informação. Só que o Flávio Bolsonaro não tem explicação nenhuma para dar para a compra desse imóvel, nem para as condições que ele obteve nesse banco. O Carlos Bolsonaro também está sendo investigado. E o resto da família, inclusive a Michele, vão começar a responder a partir de agora. Por isso, a reportagem da TV Brasil.